O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou: que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste, e um deles, chamado Cleopas, lhe disse: tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nestes últimos dias? Ele perguntou: que foi? Os discípulos responderam: o que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras, diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas, apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então, voltaram dizendo que tinha visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse: como sois sem inteligências e lentos para crer em tudo o que os profetas falaram? Será que o Cristo não devia sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falava a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuiu. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então, um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora,
Eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então, os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, reverendíssimo diácono, nós estamos celebrando a festa mais importante do calendário litúrgico. Mas eu iria além para dizer, nós estamos celebrando o fato mais importante das nossas vidas. Porque São Paulo nos assegura, se Cristo não tivesse morrido e depois ressuscitado, vã seria a nossa fé. Cristo, portanto, entra na morte, diferente de todo ser humano que até ele já havia experimentado a morte, porque ele entra na morte sendo maior que a morte. São João evidencia esta realidade quando no seu evangelho ele diz, e escutávamos isso na Sexta-feira Santa, que Jesus foi posto num túmulo novo. O que significa este túmulo novo? Não é simplesmente a informação de que Jesus tenha sido colocado num lugar que nunca fora usado, mas que, para além disso, Jesus entra na morte de um modo diferente de todo ser humano. Até ele, todo ser humano era refém, cativo da morte. Jesus entra na morte sendo-lhe superior, e lá no Apocalipse, também nós vamos ler isso: estive morto, mas agora vivo, pois eu tenho as chaves da morte. Jesus tem as chaves da morte, e vencendo a morte, este duelo travado entre o ser humano e a morte, no qual sempre o ser humano sucumbiu, agora é vencido por Jesus, e nele está a causa da nossa esperança, porque nele nós redescobrimos a vida. E todos nós temos no nosso interior um desejo de vida, e não só de vida temporal, nós temos um desejo de vida eterna, porque nós fomos feitos para o eterno, e Deus corresponde a este nosso desejo, que antes era frustrado e fracassado por causa do pecado, com a ressurreição do seu Filho Jesus. Vencendo a morte, Ele nos comunica a verdadeira vida, e nós viemos, portanto, celebrar esta graça, graça esta da qual fazemos parte pelo nosso batismo. O batismo inaugura nas nossas vidas a participação neste mistério de morte e de ressurreição. Por isso, a vigília pascal que ontem celebrávamos é carregada de um teor batismal, porque é a oportunidade de tomar consciência de que Deus não só nos faz saber que Ele morreu e ressuscitou, mas Ele nos faz mais do que isso, faz-nos participar da sua vida, da sua morte e da ressurreição. Portanto, queridos irmãos e irmãs, nós devemos ser como Pedro na primeira leitura, testemunhas deste mistério, testemunhas da esperança da ressurreição. E esta esperança não é simplesmente um otimismo humano, mas é mais do que isso, é uma virtude teologal que nos coloca de fato alinhados à presença de Deus na história. Deus jamais nos abandonou, e Deus veio nos resgatar da consequência mais trágica do pecado, que foi a morte, através do mistério pascal do seu Filho Jesus, que estamos celebrando nesta Eucaristia. Mas podemos dar também um pouquinho de atenção a esta belíssima passagem, capítulo 22 do Evangelho de São Lucas, chamado Os Discípulos de Emaús. O que acontece com esses discípulos? Foram tomados, depois da morte de Jesus, por alguma forma de desesperança. Estavam voltando para Emaús, de Jerusalém para Emaús. Um
sabemos o nome, é Cleófas, outro é anônimo. E toda vez que existe um personagem anônimo na Sagrada Escritura, o evangelista nos dá a oportunidade de nos entendermos, de nos colocarmos naquela condição. E estão vindo, falando de tudo que havia acontecido. E eles trazem no coração a imagem amarga da cruz, como uma frustração de suas expectativas pessoais. Seus olhos estão tão marcados pela dor, pela tristeza, que eles são incapazes de perceber Jesus num primeiro momento que se aproxima dele. Padre Antônio Vieira, comentando esse texto, ele diz assim: os olhos são feitos para duas coisas, para ver e para chorar, e quando choram não enxergam bem. Então, o que acontece com estes irmãos é isso: tomados pela dor, são incapazes de perceber Jesus. Mas Jesus se aproxima, é solidário, Jesus se aproxima da humanidade ferida, machucada, às vezes até desolada por algumas situações, e ao aproximar-se deles, começa a lhes dirigir a palavra. A palavra. Vai contando e explicando todo o Antigo Testamento que apontava para Jesus e esclarecendo, à luz das profecias do Antigo Testamento, todos aqueles fatos que eles tinham testemunhado em Jerusalém, explicando o sentido de sua morte para acolherem a graça de sua ressurreição, aquilo que somos convidados também nesta celebração. E ao longo do caminho, a palavra do Senhor vai lhes fazendo arder o coração, redescobrir o sentido. Eles querem permanecer com Jesus. É bom estar com Jesus. É bom estar com aquele que nos traz a verdadeira vida. É bom estar com aquele que corresponde ao anseio mais fundamental do ser humano, que é de vida em abundância. Isso só Jesus pode dar. Por isso que hoje nós também queremos dizer: é bom estar com Jesus. Que nada que possa nos apartar dele tenha espaço no nosso coração. Que o pecado não tenha primado na nossa vida, que a nossa escolha seja sempre em estar com Jesus, porque é bom estar com Jesus. E este querer estar com Jesus se manifesta ainda mais quando, tendo chegado em casa, ou seja, o lugar da intimidade, eles convidam Jesus para adentrar. E Jesus consente, adentra, como ele mesmo disse: eis que estou à porta e bato, se você abrir, eu entrarei e cearemos juntos. E Jesus realiza de fato isso na vida deles, para manifestar o que quer fazer também na nossa, quer fazer parte da nossa intimidade, quer entrar nas nossas vidas, quer entrar nos nossos lares. E pondo-se à mesa, novamente, imagem da comunhão de vida, Jesus parte o pão, um gesto tão familiar na vida daqueles discípulos, na convivência com Jesus. E quando parte o pão, os olhos que antes conturbados porque marejados, tomados de lágrimas, se abrem, porque agora estes olhos são despertos pela luminosidade do acontecimento pascal. E ali eles percebem: é o Senhor. E diz que Jesus desaparece da presença deles. E eles voltam para Jerusalém, voltam para testemunhar a fé, voltam para a comunidade da qual tinham se afastado. Meus irmãos, alguns elementos são importantes. Primeiro, o texto diz que era no primeiro dia da semana. Você quer encontrar o ressuscitado? Venha à missa ao domingo. Todo domingo nós celebramos a morte e ressurreição do Senhor. Aquilo que era o sábado no Antigo Testamento, o dia do descanso em Deus, o dia de contemplar a criação, a obra maravilhosa de Deus na criação do mundo, transfere-se a partir da ressurreição de Jesus para o domingo. E a oração que nós rezávamos ontem na liturgia, depois de ouvir a leitura de Gênesis, dizia: a ressurreição ultrapassa em grandeza e maravilha a própria criação do mundo. Se olhando para este mundo tão bonito, chegamos à conclusão que há um Deus que age na história, hoje a liturgia nos faz pensar que a obra que Ele realiza nas nossas almas é ainda mais maravilhosa. Portanto, a ressurreição é o ponto central da nossa celebração. Então,
quer encontrar o ressuscitado hoje, participe das celebrações nos domingos. E todo domingo ele se manifesta a nós. Depois, a palavra e a Eucaristia. É por isso que Lucas intencionalmente vai dizer que depois de explicar a palavra e depois de partir o pão, a presença física de Jesus desaparece, mas o fervor do encontro com o ressuscitado subsiste. Lucas quer dizer, nós não temos a presença física de Jesus, mas se o queremos hoje, presente na nossa história, é preciso aprender a enxergá-lo na palavra proclamada e no pão partilhado. E por fim, este entusiasmo de voltar a Jerusalém é também sinal da alegria de fazer parte da igreja, do corpo místico de Cristo, desta comunidade de batizados, que buscam pouco a pouco compreender Jesus e levá-lo aos irmãos. Por isso, meus irmãos, seja este hoje um brado mais forte do que a morte, que possam irromper de nossos lábios. Cristo ressuscitou verdadeiramente. Aleluia, aleluia. Aleluia. Creio Em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. elevemos ao Senhor nosso Deus, que nos dirige a sua palavra, pela qual encontramos o Cristo vivo e vencedor. Elevemos as nossas preces confiantes.